Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos, mais uma vez, na riqueza dos detalhes, nós vamos voltar à análise do culto de ontem. Eu separei para vocês aqui 7 trechos, tanto do diácono, que falou sobre o país, os países em guerra, e falou também sobre suprimento de necessidades, e também as falas do presidente ancião. E aí nós vamos fazer uma análise em cima dessas falas, e aí também eu convido a vocês a entrar nos comentários e deixar também a análise de vocês. Vocês poderem participar junto conosco aí nessas avaliações, essas análises que nós fazemos e as nossas críticas também. Ok? Então eu vou colocar, minha esposa hoje está aqui comigo, uma Oliver. Então ela vai dar as opiniões dela sobre os áudios também. Ok? Então vamos lá. Então o primeiro áudio, já no início do culto. Esse daqui é o diácono. É o diácono de Guarulhos. Aqui na congregação, todos nós somos voluntários, irmãos. Servimos a Deus de uma forma assim que tudo que fazemos aqui, fazemos de forma voluntária. O ancião, o diácono, o cooperador, a irmã da obra da piedade, os irmãos que auxiliam na porta, todos, o que faz a limpeza, os músicos, todos nós somos voluntários na presença de Deus, irmãos. Então aqui nesse primeiro áudio, esse diácono, salvo eu que é Nabi o nome dele, ele é um grande empresário lá em Guarulhos, ele coloca aqui que todos são voluntários dentro da congregação cristã no Brasil. Né? Inclusive é uma narrativa muito antiga da congregação. Para quê? Porque eles fazem isso para se diferenciar das demais igrejas. Né? Então eles utilizam desse artifício para fazer com que as pessoas saiam das outras igrejas e venham para a congregação. É a famosa pesca no aquário dos outros. Né? E é uma narrativa que nós sabemos que é uma falácia. Tô certo ou não? Sim, é uma falácia porque se nós formos avaliarmos, avaliar o serviço, ele é voluntário, sim, porque não se tem outra opção. Eles não dão a opção para a pessoa, se a pessoa tiver desempregado e quiser, vocês querem trabalhar para a igreja, querem prestar um serviço aqui e nós pagarmos para você um salário, eles não dão essa opção. A única opção que eles dão para a irmandade ali, para o povo que frequenta a CCB, é que seja voluntário. Então, é óbvio que 90% da mão de obra da CCB vai ser voluntária. Mas sabemos que isso não é verdade, isso não é uma realidade de todos, pois na CCB Braz, a maior parte das pessoas que trabalham ali são pessoas registradas, regime CLT, tem ali o seu salário fixo, como qualquer outro funcionário de outra empresa. E aí eles usam a narrativa, mas essa pessoa ela presta 8 horas de serviço diário. Mas muitos diáconos, em muitas congregações, prestam até mais do que esse horário de serviço para a CCB. Por exemplo, aqui na nossa ex-comum, o nosso diácono é um grande querido irmão, é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pena que ele seja também uma pessoa enganada por esse sistema chamado CCB, mas ele é uma pessoa maravilhosa, merece todo o nosso respeito. E ele era uma pessoa que muitas das vezes até de madrugada, ele era chamado para fazer atendimento e ele ia. Toda vez que falecia algum irmão aqui na comum congregação, ele que cuidava de todo o serviço funerário e muitas das vezes isso passava de 8 horas de espera. A gente podemos dizer isso porque eu tive uma irmã que faleceu, nós precisamos correr atrás ali da documentação para poder fazer o seu funeral, o seu enterro, e só esperando lá no serviço funerário para a gente conseguir ali liberar o corpo, levamos mais de 9 horas lá esperando. Então, em muitas comuns congregações,
Essa é a realidade. Então, por que eles do Braz recebem um salário, sendo que os outros também muitas das vezes prestam muito mais serviço? Aqui na nossa comum, quer dizer, na verdade, ex-comum, também tinha um irmão que ele fazia parte da administração, que era o final de semana inteiro dele era dentro da construção. Ele não passava final de semana com a família. Era o tempo todo lá prestando serviço, porque ele era responsável por inúmeras coisas. Então ele ficava ali, muitas das vezes ele chegava às 7 da manhã e ia embora às 6 da noite. Só dava tempo dele tomar um banho e ir para o culto. No outro dia, a mesma coisa. E quando tinha feriados também, era da mesma forma. Era o dia inteiro lá. E essas pessoas prestavam mais de 8 horas de trabalho para a CCB e não recebiam nenhum salário. Então, por aí a gente já vê que há uma incongruência, há aí uma divergência de informação. E eu acho um absurdo o porquê que eles não pegam e não abrem de verdade a real situação para a Irmandade. O porquê que lá as pessoas que prestam serviços na CCB Braz são registrados, têm salário e os das outras igrejas não. O porquê? O porquê que eles não abrem para a Irmandade isso? É medo? É medo das pessoas só quererem trabalhar na igreja mediante um pagamento? Dependendo, se a pessoa for prestar mais de 8 horas de serviços diários para a igreja, é a coisa mais justa a se fazer. Mas não fazem, entendeu? Porque é uma forma também de exploração. Porque a gente vê muitos irmãos que trabalham nas construções, na limpeza, presta vários tipos de serviços na CCB, que às vezes estão passando até necessidade. E esses nem atendidos não são. Não recebem nenhuma ajuda de custo. E estão lá prestando seu serviço. Então isso é muito injusto. Muito injusto mesmo. Então é uma falácia mentirosa da Congregação Cristã no Brasil, aonde eles por vanglória, eles por vaidade, eles utilizam dessa frase para falar que a congregação não paga salário para ninguém. E aí, uns que defendem a congregação, eles vão falar assim: ah, mas o ancião, o cooperador, o diácono não recebe salário. É verdade, vocês falam isso, que o ancião, o diácono, o cooperador, eles não recebem salário mesmo, né? Mas recebem ajuda de custo. Mas recebem ajuda de custo. Porque eles viajam com o dinheiro da Irmandade, porque não adianta dizer, pois o próprio Cláudio Marsola, ele nesse culto que passou, que ele atendeu, ele falou que ele é um mero aposentado. Mas se nós formos ao INSS, o teto máximo de aposentadoria do INSS é de 5 mil. A pessoa que ganha 5 mil por mês de aposentadoria, ela não consegue viajar para o exterior 2, 3 vezes no mesmo ano. Ela não consegue morar dentro de um condomínio fechado. Como ela ele não, mora, né? Não consegue ter o carro que ele tem, que não é um carro popular. Então, por aí a gente já percebe. Eles não recebem salário mesmo. Isso é verdade, não recebem. Mas a ajuda que eles recebem da Irmandade, ajuda de custo que eles têm para realizar esses trabalhos... Não precisa nem pagar 10%, né? Muito mais. Muito mais do que 10%. Muito mais, é ilimitado. Porque uma viagem, quanto que não custa uma viagem para o exterior? Custa muito caro, gente. Não é barato não, você tem que pagar bagagem, você tem que pagar estadia, tem alimentação, tem tudo isso. E isso tudo não é pago com o dinheiro deles. Talvez um ou outro irmão que tenha muita condição faça viagens, vá para os lugares com a condição dele. Mas quem é do ministério, a maioria é coberto pela coleta de viagens. Para isso que existe a coleta de viagens. Mas nós sabemos que essa coleta de viagens não é para todos. Pois muitos irmãos humildes que já sentiram de fazer alguma viagem para falar da graça, para evangelização, pediu ajuda do ministério e a resposta que ele recebeu foi:
ó, se Deus te mandou, Deus vai te dar a condição. Mas eles, quando Deus manda eles não precisam criarem condição. A condição já tem. Eles falam que Deus mandou. Porque a coleta de viagens, ela existe desde sempre. Então, para que eu vou cobrar salário? Uma viagem básica de ida e volta com tudo pago lá para a Síria, por exemplo, que eles estão devendo uma viagem lá para a Síria. Eu sei que os aeroportos estão fechados, enfim, mas um valor mais ou menos que eles pagam ali é no mínimo 20 mil reais. Entendeu? Só para bate e volta na Síria. Entendeu? Então, eles têm direito a cartão Black, eles têm, como eu coloquei no meu vídeo anterior, né? Convênio médico, farmácia, seguro. Tem muita coisa. Tem muita coisa, inclusive motorista gratuito. Motorista particular. Eles tem um ancião aí que inclusive é um dos que atendem o culto no Brás, que sempre quando ele vem para São Paulo junto com a esposa dele, nós temos informações aqui de pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho para eles, com registro em carteira. Então esse ancião, sempre quando ele vem para São Paulo, que ele mora em Dracena, quando ele vem para cá com a esposa, o motorista fica à disposição para ela e para ele, para onde eles quiserem ir. E isso, o que acontece? Isso é pago do bolso dele? Não sei. Fica a seu critério julgar. Mas eu acredito que não. Porque se a gente também formos olhar, já é uma outra questão também que a gente tem que prestar atenção. Ele mora em Dracena, interior de São Paulo. Aqui em São Paulo não tem homem do ministério suficiente para atender o culto no Brás, a ponto de vir um de Dracena para atender aqui. Muitos conhecem o nosso irmão Arquimedes, muito querido na CCB. Lapa. Tem o nosso irmão Paulinho do Paulista, muito querido na CCB. Tem inúmeros irmãos aí que poderia estar dando esse atendimento, atendendo esse culto no Brás. Mas não, eles tiram um lá de Dracena, lá do interior, para vir para cá, para atender um simples culto. Vocês acham que isso é justo? Isso eu acho até que é uma desfeita com esses irmãos. Inclusive fora das regras da pandemia, né? Porque sim, a pandemia. É um idoso, né? Isso, a pandemia ela limita esse tráfico de pessoas idosas. Nada contra a questão de idade, mas é uma das regras da pandemia. É o cuidado. E o que eles fazem? Por vaidade, por vanglória, eles não deixam os mais novos atender os cultos. Eles preferem se colocar em perigo, se expor. Como o Marsola mesmo, ele se expôs, viajou para inúmeros lugares até que ele pegou o Covid, né? Ele deu sorte, ele ali conseguiu se safar do Covid, mas isso também ele não está livre de ser reinfectado. E ele não para, ele continua trafegando, andando para cima e para baixo. E vocês podem observar pelos testemunhos que ele próprio conta que ele tem privilégios. Por exemplo, quando ele teve o Covid, prontamente um médico já atendeu ele, já levou ele para algum local e já resolveu o problema dele. Entendeu ele num lugar particular. Particular, fez a desintoxicação dele. Quando, na Itália, quando ele contou aquela obra sobre o juiz, vocês podem observar que o juiz, ele conta que o juiz saiu da sala no meio de uma audiência, ao qual isso não pode acontecer, porque isso pode ser invalidado o processo. Sim. Ele conta que o juiz saiu da sala para conversar com ele, e esse juiz julgou a causa da filha dele. Então, assim, eles têm pessoas impetradas em todas as instâncias. É como se fosse, desculpa a expressão, a maçonaria. É a mesma coisa. Mas nós vamos ter cuidado também, porque muitas das vezes tem pessoas que usam de influências para intimidar os demais. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque tem pessoas que querem mostrar que tem amizades influentes, que é uma pessoa influente, que é importante, que tem amigos importantes. Para quê? Simplesmente para te intimidar e te colocar em uma posição de medo. De você não ter boca para criticar, para falar, para discordar. Por medo dele, né, tomar alguma providência. Não vamos ter medo. A Constituição é para todos. Não é só para os ricos e não é para os pobres. É para todos. Todos nós temos direito de exercer a nossa opinião, seja ela a favor ou contra. O que a gente não pode aqui é impetrar
um crime, alguém sem provas. Sem prova, isso mesmo. E aqui nós não estamos impetrando nenhum crime. Aqui o que a gente está levantando é a falta de transparência da CCB para com seus membros, porque ela não é transparente. Porque quando ela não fala para vocês que o Braz trabalha com pessoas registradas, que pessoas prestam serviços, inclusive no nosso último vídeo teve lá pessoas que colocou o comentário lá e falou que tem amigos que trabalham dentro da CCB, que exerciam cargo de chefia em hospital, pediu as contas para ir trabalhar para a CCB. Agora eu te pergunto, você acha que uma pessoa que trabalha no hospital como chefia vai pedir as contas para ir trabalhar de graça na igreja? Jamais, jamais. Essa pessoa foi para lá porque certamente o salário que foi ofertado para ela ou era equivalente ou maior do que o que ela recebia. Então, vamos abrir a mente para isso. Inclusive eu deixei, no vídeo anterior, eu deixei o link do vídeo da abertura, da inauguração da congregação lá em Coxim, aonde o diácono, antes da palavra, ele fala quanto que foi gasto com essas pessoas que prestam serviço. Foi mais de 100 mil reais para prestador de serviço. Então isso prova que a congregação ela paga. Eu deixei o site do Class Doors para que vocês pudessem pesquisar, né? E vocês podem observar, quando vocês clicarem nesse site, já vai cair direto no local onde consta o salário de todos os funcionários que deixaram essas informações lá. São funcionários da própria congregação que deixaram essas informações, não fomos nós. E também essa igreja de Coxim, ela teve ali aquele gasto de quase 200 mil reais com pessoas, e teve gente que veio e defendeu, falou assim, não, mas isso é porque eles precisaram chamar uma pessoa para fazer algum serviço especializado e é óbvio que essa pessoa merece receber pelo seu serviço. Mas e os demais? Não trabalharam? Todos trabalharam. Todos então mereciam o mesmo tratamento, mereciam receber. Muitos ali que trabalham até na construção, trabalham porque estão desempregados, porque precisam de um salário. Mas a CCB ela trata uns de uma forma, outros de outros, e isso é indiscutível. Inclusive, tem aquela questão da formação de cartel que é muito interessante também, né? Aonde você junta uma quantidade de um grupo de empresas, né? De empresários, e você faz a construção. Um presta serviço ali para o outro, assim, mutuamente todos ganham com aquilo. E isso é conhecido na lei como formação de cartel. Um bom administrador sabe que todas as vezes que você vai fazer qualquer tipo de projeto, você tem que pesquisar antes qual o melhor preço, custo-benefício. Mas o que a congregação ela faz? Ela junta os amigos empresários, ela não vê o valor, ela simplesmente fecha uma prestação de serviço ou até uma viagem, um pacote de viagens com uma determinada pessoa, onde essa determinada pessoa ela agrega muitos benefícios, obviamente, para ganhar suas comissões. E isso, infelizmente ou felizmente, não é errado, mas é feito com o amigo. Aí eu quero que vocês coloquem aqui no comentário se isso é correto. Se na casa de vocês, por exemplo, a mãe, o pai de família, todas as vezes que vão comprar 1 quilo de arroz, por exemplo, vocês não pesquisam qual o arroz mais em conta? Às vezes qual o mercado que vai estar na promoção? Por exemplo, às vezes, numa época difícil, vocês têm que comer um arroz tipo 2. Né? Tipo 2 que fala? Sim. Né? Por conta da crise ou por conta do valor enxuto que vocês têm. Mas a congregação cristã ela não faz isso. Ela compra daquelas pessoas que são ali seus amigos, sem antes pesquisar que tem outros lugares que vendem o mesmo produto, mas em conta. Então isso é uma ajuda mútua entre eles. E isso é errado, porque a partir do momento que você faz isso, porque o dinheiro não é seu, não saiu do seu bolso, isso é errado. Porque o certo
é eles pesquisarem, sempre procurar comprar no lugar mais em conta. Para quê? Para valorizar aquela coleta que foi dada com tanto sacrifício para ajudar os pobres. Agora eu vou para o segundo áudio. E é do mesmo diácono também. Agora vocês vão entender que mesmo culto. Que ele é do mesmo culto. Todos esses áudios que eu vou passar é tudo do mesmo culto. E aí vai apertando, é o famoso laço do boi que eu sempre coloco. Vamos lá. Muitas das vezes nós vemos aí uma inquietação nas redes sociais e nós, irmãos, ficamos aí todos preocupados, como vai ser isso, como vai ser aquilo, e nós podemos falar para a nossa querida Irmandade que está nos ouvindo agora, tanto aqui como em todos os lugares desse grande Brasil e no exterior. Nós, irmãos, aqui temos na congregação tudo muito bem organizado. Cada administração faz ali os seus atendimentos da obra da piedade. Nada tem faltado para a nossa Irmandade. Muitas das vezes está ali no exterior, como está no exterior, esses países que estão em guerra, essa situação difícil, como está tudo isso? Irmãos, nós temos tudo muito organizado. Nada tem faltado para nossos irmãos, tanto aqui no Brasil como no exterior. Muitas das vezes nós vemos aí nas redes sociais, em todas as mídias das redes sociais, alguém fazendo crítica, isso, aquilo, aquilo outro. Não temos que se preocupar, irmãos. Está chegando o fruto e pode ter certeza de uma coisa: a nossa Irmandade está sendo bem atendida em todos os lugares, irmãos. Quem está dentro, fazendo parte do nosso convívio, sabe daquilo que estamos falando. Então, aqui, ele defende a instituição, ele defende a congregação. Por quê? Ele fala duas vezes sobre as redes sociais, sobre ataques, críticas, certo? E depois ele fala sobre, não, aqui está tudo sob controle, podem ficar tranquilos. Nós temos o áudio aqui do nosso irmão Gergi de ontem, onde ele, qual a frase que ele fala no áudio? Ele fala da frase sobre, ele mesmo diz: irmãos, eu não aguento todos os dias receber inúmeros irmãos na minha casa e pessoas me procurando falando: irmão, eu não aguento mais, não tem mais o que vender, eu estou com fome, não tem mais o que comer. Ele falou que já não aguenta mais receber esse tipo de mensagem, de reclamação da Irmandade. E quando a Irmandade fala isso para ele, o que deu-se a entender no áudio ali? Que eles foram ou não foram supridos até agora? O que dá-se a entender é que não foram supridos. Até porque o irmão Gergi, ele é uma pessoa que isso faz parte dos sírios, ser uma pessoa muito transparente. E se ele tivesse recebido alguma ajuda, ele teria informado que eles já foram supridos. Mas ao ver o desespero dele falar sobre a situação da Irmandade, ele não está falando nem dele, ele está falando da Irmandade. Ele falar ali que ele não aguenta mais ouvir a Irmandade reclamar que não tem mais o que comer, que já vendeu tudo o que tinha, que não tem mais para onde correr, a gente percebe pelo o tom de voz dele, pelo desespero na voz dele, assim, que ele não foi atendido até o prezado momento. Aí esse diácono, ele se levanta ontem para falar que um grande empresário foi até a igreja de Gopoúva, Guarulhos, e chegou lá, viu nossa, que coisa bonita. Então, quer dizer, ele não fala sobre os sírios. Não, e ele não fala o quê? Ele conta esse testemunho, mas ele não fala em que época que isso aconteceu. Gente, vamos ficar atentos. Às vezes isso é uma história que aconteceu há 2, 3, 4 anos atrás. Inclusive, eu mesmo posso dizer que eu já escutei esse testemunho, porque a maior parte da minha família mora em Guarulhos. Nós já estivemos em Guarulhos congregando em inúmeras igrejas, inclusive no Gopoúva. Nossa parte da nossa família mora lá também. E a gente já tinha escutado há uns 5 anos atrás esse testemunho. Então ele conta como se isso tivesse acontecido agora, e não foi. E outra, um empresário aparece na igreja e doa lá 50 cobertores, mas me desculpa, o que 50 cobertores vai resolver na vida de tanta gente que está passando fome, que está passando necessidade? Então, mas é isso. Por exemplo, ele fala que foi suprido a questão, ele fala que foi um caminhão lotado de cobertores, mas ele não fala da comida para as crianças da Síria.
Ele não fala nem da oração que foi pedido pelo cooperador lá. Inclusive ele fala que a Síria, ele fala países em guerra, ele coloca isso bem claro. E nós sabemos que hoje o maior país em guerra é a Síria. Que esses países estão sendo atendidos. Irmãos, não estão sendo. Não estão sendo. Eu não sei quem que esse diácono quer enganar. Na era da informática, na era da internet, na era onde eu abri o celular agora, eu posso falar com uma pessoa de qualquer lugar do país, ao vivo, como se a gente tivesse sentado frente a frente, eu não sei quem que ele quer enganar ainda. Porque isso é a maior mentira que eu já vi. E ele deixa claro que fiquem em paz, já está sendo suprido, está tudo sob controle. Se tivesse em controle alguma coisa, o cooperador nunca tinha soltado um vídeo dia 26. Então não existe, não tem um controle. Não, e falar para a Irmandade assim, fique tranquilo, tá tudo sob controle, não é assim que funcionam as coisas. O que eles precisam é vir a público e mostrar, irmãos, foi arrecadado X valor e X valor foi transferido para o irmão lá na Síria, para que o irmão faça o atendimento das famílias. E ele precisa colocar lá no portal da transparência, na verdade, para mim o portal da destransparência, porque eu não vejo nada lá de transparente. Eles deveriam colocar lá os comprovantes dessa transferência de valor para esses atendimentos. Não é só falar, gente, é mostrar, é provar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou disposta a isso, e se alguém estiver disposto a gravar comigo, eu estou disposto a ir até você. Eu sei que tem muita gente passando fome, passando necessidade. Mas essas pessoas não tem como vir à internet e dizer que esse diácono está mentindo. Por quê? Porque as pessoas estão passando fome. Elas não vão ter internet em casa. E se elas tiverem algum celular, com certeza a essa altura do campeonato, talvez já até precisou vender para suprir alguma necessidade dentro de casa. Então, se você souber de alguma família que está passando necessidade, que não foi atendida, e essa família estiver disposta a gravar o vídeo com a gente, nós estamos dispostos a ir até a elas. Chegar lá, levar todo o nosso material e gravar o vídeo e mostrar. Porque eu sou dessas. Entendeu? De mostrar a realidade. Porque ele fala que todo mundo foi atendido. Quem é ele para falar pelas pessoas? Aqui no bairro onde eu moro, tem inúmeras famílias que não foram atendidas. Não foram atendidas. Nós estamos no mês de abril. Nós estamos no mês 4. Agora este mês que alguns irmãos aqui da minha ex-comum se juntaram para arrecadar alimento para levar para as famílias. Mas as famílias passaram 3 meses sem serem atendidas. 3 meses. Você aguentaria 3 meses de fome? Será que você aguentaria? Então, é isso que eu falo. Ele está falando pela uma irmandade inteira, sendo que ele não foi na casa de todo mundo. Então ele já está errando nisso, porque ele está colocando palavra na boca das pessoas. Isso é injusto, é mentiroso. Ele está falando pelo grupo de pessoas que rodeiam eles. Talvez as pessoas, talvez não, ele mesmo fala em um dos áudios, em uma das partes, ele fala que o grupo que está ali em contato com eles sabem de tudo aquilo que eles fazem, mas é aquele grupo fechado. Fala pra mim, você, já viu o Marsola aí na sua comum congregação? Você já viu o Marsola aí atender um culto para vocês na sua comum congregação? Não, ele só sai daqui para ir para a Itália, para ir para outros países, e quando ele vai em outra igreja, igrejas grandes. Igrejas grandes, imensas. Igrejas de muitos irmãos. Então, como é que ele pode, um diácono, falar isso? Falar por toda a irmandade no Brasil? Sendo que há pouco tempo atrás, vários canais aqui, o nosso inclusive, fez vídeo mostrando os irmãos morando lá no interior, se eu não me engano era Bahia. Foi na Bahia. Foi isso. Na Bahia. Casa de madeira. Casa de madeira. Na verdade não tinha nem paredes. Só tava lá os pedaços de pau lá segurando um telhado feito de pau a pique. E não tinha paredes. Não tinha paredes.
E o irmão próprio diácono pedindo ajuda para as pessoas ajudarem. E eles receberam ajuda, graças à nossa pressão que nós fizemos aqui. E aí o diácono vem e fala, não, tá todo mundo suprido, os países que estão em guerra, todos foram supridos. Cadê? Falar é fácil, eu quero ver você provar. Prova para nós isso. Bom, agora nós vamos passar por terceiro áudio. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao Pai. Pai, a minha esposa da terra está chegando. A minha esposa da terra está chegando. Quer dizer que ele tinha duas, né? Porque se ele apresenta uma como da terra, então tem outra lá no céu, né? Não, mas Jesus agora é bígamo. Esse daqui é o ancião presidente. Sim, mas isso que é pior, porque a pessoa que deveria ser a pessoa mais instruída, porque é ele que guia os demais anciões naquilo que deve ser ensinado para a Irmandade, que deve ser falado com a Irmandade, você vê tamanha ignorância na fala da pessoa. É um absurdo, gente. É um cego guiando um monte de gente sem visão. Ó, o que foi que ele falou aí nesse áudio? Ele falou assim que Jesus ainda não entrou no reino dele. Ele nega Jesus Cristo nessa fala aí. Ele vê Jesus Cristo como uma alegoria, sabe? Como um brinquedo mesmo. Vamos lá. Inclusive teve e isso é costume desse senhor. É um costume dele. Ele costuma pregar palavras e colocar diálogos na boca de profetas, colocar falácias na boca dos discípulos. Ele narra como se fosse como se ele tivesse lá e tivesse escutado. Como se fosse cebolinha cascando uma galinha, né? E como se ele, sabe, como se aquilo tivesse escrito na Bíblia. Já diz que maldito aquele que aumenta ou diminui um tio da Bíblia. E ele pega e coloca lá que Jesus não entrou no reino dele. Mas aqui tem inúmeras passagens que comprovam o contrário. Vamos lá, Lucas 24, verso 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Pedro 3, verso 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Marcos 16, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então esse homem aqui, ele prejudica as pessoas com essa fala mentirosa, né? No âmbito religioso. Ele prejudica porque ele coloca na cabeça das pessoas que Jesus Cristo ainda não entrou no reino dele. Jesus Cristo é o autor e consumador. Ele foi crucificado por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele recebeu de Deus o poder. Ele recebeu a autoridade de Deus. Se a gente falar que Jesus Cristo não entrou no reino, é como dizer que Jesus Cristo não tem autoridade nenhuma. Ou que ele mentiu. Ou que Jesus Cristo mentiu. Entende? Mas agora vamos passar pro próximo áudio. É o líder supremo da CCB, que não se dá nem o trabalho de ler a Bíblia. Deveria ler um pouco mais a Bíblia e deixar de viajar um pouco. Para passar a coisa certa para a Irmandade, ensinar a coisa certa. Não criar deturpação na mente das pessoas, porque muitas pessoas comentaram conosco, e aí, Jesus entrou ou não entrou no reino?
Tá aí a resposta. Inúmeros livros na Bíblia relatam que Jesus entrou no reino dos céus. Agora eu fico também tentando entender como que as pessoas conseguem, como eles dizem, né, a frase do pessoal da congregação é assim: comer da boca desse homem. Poxa, mas ele não tá levantando calúnia, ele não tá, enfim. Mas quando ele deturpa o evangelho, ele mente para ele e para o povo. Com certeza, porque isso a gente está falando de uma frase. Mas se você pegar inúmeros cultos online, você vai ver que ele falou ali diálogos que não existem na Bíblia. Ele disse que discípulo passou, fez, falou, aconteceu coisas que não está escrita lá. Como é que ele pode afirmar que aquilo é verdade? Então isso mostra que ele deturpa a palavra de Deus, deturpa a própria Bíblia. Isso é uma coisa gravíssima. Então nós vamos para o quarto áudio. Vamos lá. Vamos lá. Se não pode contribuir, fica em paz. Você não precisa dar nada aqui na igreja. Só dá o teu coração para Deus salvar. Aqui não é com ofertas volumosas que se compra a salvação. A salvação se compra pela obediência. Todo aquele que é obediente e guarda a palavra de Deus, os seus dias são abençoados por Deus. Gente, é muito interessante ouvir isso, porque a salvação, como nós sabemos, a salvação é pela graça. Sim. A salvação ela é pela graça. E a graça foi dada de graça. Foi de graça, então, foi imerecido. Você compra e nem você se faz merecedor. Ela é dada de graça. Quando você fala para o povo que é por obediência, você coloca na cabeça do povo que é meritocracia. Que é meritocracia, é por obras. A salvação não é por obras. O Senhor Jesus, na cruz, ele derramou seu sangue por nós. Nós já fomos agraciados por ele. Nós temos que praticar as obras do Espírito para termos fruto do Espírito, porque nós já fomos agraciados. Quem entendeu o batismo na cruz, muda os seus conceitos e se entrega a fazer as obras positivas do Espírito. E percebe e não que os frutos o jugo da carne. É leve e o fardo é suave. E percebe que Jesus ele falou a verdade. O fardo é leve e o jugo dele é suave. Sim. Só que esse homem ele fala que é por obediência. Quando ele fala que é por obediência, ele fala que é por subserviência. Então você tem que simplesmente ser um obediente a eles. Não é a Deus. Porque aonde que você vai buscar a palavra? Não é na congregação? Aquela palavra eles não falam que é Deus que está falando para você? Se o Deus da congregação falar para você para não comprar, para não vender, para não viajar, para não fazer tal coisa, você não vai ser obediente? Vai. Então isso que ele fala que é obediência àquela palavra. A palavra falada por eles. A palavra falada por eles. Mas vocês podem observar que eles utilizam da palavra para falar aquilo que eles querem, introduzir na igreja aquilo que eles acham por melhor, para guiar aquela igreja. Sim, não é o Espírito. Não é o Espírito. Mas sim, eles pegam situações da vida de fulano, de beltrano, de ciclano, de problemas que acontecem, e eles esparramam para quê? Porque o problema que aconteceu com aquele fulano, ele não quer que aconteça com ninguém. Então ele vai lá e joga aquele problema. Sim, eles usam do momento da palavra para introduzir ali uma regra. As regras deles. Mas as pessoas que estão embaixo subentendem que aquilo está sendo falado é Deus que está falando. E Deus, ele não está falando muitas das vezes aquilo que está sendo falado ali por eles. Não é Deus. A gente percebe, até pelo culto de jovens que passou, aonde no meio da palavra ele fala sobre servir a Deus, aonde que uma criança para servir a Deus ela precisa contribuir na coleta, aonde que Deus ele vai exigir que uma criança que nem renda não tem, nem trabalha, só vai servir a ele se for mediante a coleta. Então você percebe que ali eles usam daquele momento para pegar, colocar a ideia deles na sua cabeça, mas para que você aceite como se aquilo fosse Deus falando para você. Então vocês precisam ficar atentos a isso.
Nem tudo que te falam é verdade. E se vocês pegar e começar a escutar uma palavra e outra, vocês vão ver que muitas das vezes uma palavra diverge da outra. O Espírito Santo de Deus agora se contradiz? Estranho, né? Podemos, como eu coloquei no meu vídeo anterior, podemos observar. Ele fala que no sábado, né? O outro ancião, ele falou que a coleta faz parte da salvação. Sim, e hoje ele falou, já nesse culto que passou, ele já falou que a salvação não se compra com coletas gordas. Olha, ele mesmo pregou a palavra, ele mesmo caiu em contradição. O que pregou a palavra no sábado foi o Hélio Bianco. Mas eles estão todos integrados na mesma informação. Não é o mesmo Espírito Santo que usa dos dois? E como que o Espírito Santo que usou do Marsola e o que usou do Bueno entrou em divergência? São dois espíritos diferentes? Do Bianco. Do Bianco, aliás. Isso porque ele fala no culto do sábado, ele fala que a esmola não faz parte do estilo correto da coleta. Não, e engraçado, porque na Bíblia está relatado lá que a maior contribuição foi a da viúva, que deu uma única moedinha. Pronto. Então fica bem difícil de entender, né? Porque hoje Jesus fala uma coisa, amanhã fala outra. O Espírito Santo hoje guia ele para falar que a esmola não é de Deus, mas no outro ele prega que você não ganha salvação dando coletas gordas. Fica bem difícil de entender, né? É porque eles querem dinheiro. E aí quando eles estão nesses apuros de dinheiro, eles inventam uma série de coisas, porque se aparecer lá um empresário querendo dar uma coleta gorda, louvado seja Deus. Não, mas eles falam sobre a obediência. Eles falam que você ser humilde e obediente é você seguir todas as regras, que eles ditam lá dentro. Você batiza na congregação, a mulher batiza na congregação usando calça. No dia seguinte ela já tem que os próprios irmãos anciãos, cooperadores já começam a se mobilizar no púlpito falando que você tem que colocar uma saia, colocar um véu, então você já vai começar a mudar o seu estereótipo. Você tem que mudar da água para o vinho do dia para a noite. Mas como assim? A salvação não é pelo interior? Não começa de dentro para fora? E quem faz a obra e faz a limpeza? A salvação não é no Espírito? Salvação não é no Espírito? Mas não. E aí eles falam, mas Deus faz a obra. Aí você vai lá, se batiza, não sabendo como que é a igreja, porque eles não falam como que é a igreja. Eles não explicam os detalhes. Eles não falam que você tem que reconhecer que o diabo existe. Porque para o crente de qualquer igreja evangélica pentecostal, você tem que fazer juramento, da vida do diabo. Sim. Eles pegam um ponto mentiroso do histórico de Jesus Cristo, né, que é da história, não é do evangelho, e eles falam que o diabo é um ser. E aí você tem que fazer confissão do diabo. Eu tenho que confessar Deus, Jesus e o Espírito Santo e ainda reconhecer que o diabo existe. Reconhecer o diabo, reconhecer que ele tem força, dar poder para ele, quer dizer, ele existe porque você o alimenta. Aí fica a questão, né? Se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, por que eu preciso de um diabo para eu poder servir a Deus? E um outro detalhe, quem foi que tentou o diabo lá nos céus para ele virar de Lúcifer para diabo? Então fica essas duas perguntas aqui. Quem tentou o diabo se não existia o mal? Se o Deus era Deus, quem tentou o diabo nos céus? Mas isso aí são apenas perguntas. Eu vou para o 5º vídeo, para não prolongar muito aqui, áudio, para não prolongar muito, para a gente poder entender aonde ele quer chegar nessa falácia aqui. Vamos lá. Muitos vão no Evangelho para buscar os bens que a pessoa tem. Nós aqui não ganhamos salário. Eu sou aposentado. Trabalho desde 10 anos de idade. Já estou com 76. Já trabalhei um bom tempinho. Agora ter aposentadoria. Diz que Deus lá. Eu não preciso tirar nada da Irmandade.
Deus preparou alguma coisinha, e ali fico naquele salarinho da vidinha. O dia que tem, tem, o dia que não tem, não tem, e assim por diante. Não precisa. Ai daquele que pega o Santo Evangelho para fazer lucro. Ai daquele que prega o Santo Evangelho para fazer lucro. Aí ele fala assim, eu tenho minha aposentadoria, é aquilo que Deus dá. Na verdade, ele quer narrar para vocês que ele vive uma vida humilde, simples e humilde como qualquer um de nós, como qualquer idoso no Brasil. Eu acho que ele vive realmente no mundo fantástico de Bob. Quem é criança, quer dizer, nós já fomos crianças, quem é da década de 80, 90, assistiu esse desenho e ele só pode viver naquele planeta, porque não é possível. Ele fala que ele é aposentado, que o dia que ele tem, o dia que ele não tem, fica sem. Como? Você acha? Há poucos dias atrás, ele mesmo relatou que a CCB Brás recebeu 30 toneladas de alimentos. Isso mesmo. Você acha que o Brás, sabendo que ele não tem nada em casa, que está faltando, vai deixar ele passar necessidade? Não vai lá suprir ele? E outra, como que chega mês que ele pega e não tem o que comer ou não tem lá um dinheirinho para fazer as coisas dele? Se já teve ano aí, durante a pandemia, que ele foi 3 vezes para a Itália. Fora que da Itália ele fez tour por outros países lá também. Portugal, Espanha. Então a gente não entende. E assim, por favor, Marsola, me ensina essa mágica. Porque a minha mãe também é aposentada, mas ela não consegue nem ter um carro que você tem. Então ensina para ela qual é essa matemática que você faz. Porque é brilhante. É brilhante. Você precisa dar workshop, você precisa dar treinamento para os idosos no Brasil. Porque eu acho que eles não estão sabendo usar a sua aposentadoria. Fora que ele ensina nesse áudio aí, ele fala que é contra a teoria da teologia da prosperidade, né? É muito fácil falar quando... eu sou contra a teoria da prosperidade quando eu tenho uma empresa com um capital de R$1 milhão. É muito fácil falar que eu sou contra o capitalismo quando eu moro dentro de uma casa de condomínio fechado, onde eu ando de carro importado, onde eu viajo... eu só viajo para países no exterior... De jatinho. Eu ando de jatinho, né? Com grandes empresários ao lado. Porque eu acho que ele aprendeu com o Lula, né? Nada é dele, tudo é dos amigos. Tudo é dos amigos. Sabe? Eu, sinceramente, você tá perdendo de ajudar os idosos no Brasil. É um artista. Ele é um artista. Eu acho que, nesse momento, só tem 2 coisas que pode virar a vida de um idoso 360 graus. É o Marsola ensinar a matemática dele e a vacina do coronavírus. Só pode. É um artista, porque a pessoa, por exemplo, que fala, por exemplo, dessa forma, porque eu tenho uma aposentadoria, a gente vai vivendo. Não. Eu tinha uma pessoa aqui na região, na verdade ainda tem, né? Uma pessoa aqui na região, que ela é mais ou menos nesse estilo aí, né? Ela pega o violão, sai tocando as músicas de uma outra denominação e... Fazendo plágio. Fazendo plágio. E aí ele fala para todas as pessoas aqui na região que foi Deus que revelou para ele aqueles hinos. Aí ele conta uma história tão fantástica que as pessoas no final da oração vão lá e dão dinheiro para ele. Entendeu? Choram. Ele chora. Sentidos. Nós fomos enganados também. Nós fomos. É verdade. Negar, né? É verdade, nós fomos enganados. Nós fomos enganados também. Mas graças a Deus, aquele que busca sempre a verdade, Deus não deixa ele no escuro. Deus esclarece as coisas. E a gente enxergamos a mentira que tinha por trás daquele personagem, porque pra mim é um personagem. É um personagem. Uma coisa que eu costumo observar também nesse pessoal da CCB, sabe? Nos líderes, nesse pessoal que gosta de mostrar que tem um dom, é o... Como é que eu posso dizer? É o caipirês. É o caipirês. Quando a pessoa quer ganhar o outro, ele começa a falar errado, ele começa a falar na humildade. Ele fala assim, nós, Deus abençoou nós,
Dou graças a Começa Deus que a errar o português, nós estamos abençoados, nós, é tudo nós. Até a esposa dele ele divide com o povo. A nossa esposa. Aí ele fala assim, tudo que nós temos é nosso, é a benção de Deus. Então eu convido você, um final de semana, vai lá na casa do Marcelo e fala, eu vim hoje aqui almoçar com o irmão. Garanto que da portaria você não passa. Não passa. Você pode até almoçar lá com ele. Ele dentro da casa dele e você do lado de fora da portaria do condomínio dele. Foi mais uma fala incongruente. Se vocês quiserem comentar, eu vou para a sexta fala aqui. Tá? E vocês vão observar que a cada fala que ele coloca as suas palavras ali, ele vai laçando o boi. Vamos lá. É isso, irmão. Nós só vamos receber ingratidão. Não levem a mal. Só daquele que a gente ama. Quem não ama? Se o irmão não ama aquela pessoa, nunca ele vai ser ingrato com o irmão. Mas quanto mais o irmão amar, a irmã amar, é daí que vem as traições. É daí que vem as ingratidões. Daquele que a gente ama. E chega ao ponto de dizer, eu não esperava isso daquele irmão. Eu não esperava isso daquela irmã. Quanto mais ajudares, prepara para te receber ingratidões. Tem muita ingratidão na vida de alguém. Mas o Senhor, por esta palavra, traz esse bendito conselho. Não pare, irmão. Os ingratos e os malfeitores e aqueles que desejam o mal de alguém, está ajudando a nossa santificação. Crê nisso? Crê nisso? Bom, eu vou colocar dois detalhes desse áudio aqui para vocês. Primeiro, ele fala sobre o amor, né? Porque Jesus Cristo, ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é incontestável. Só que esse homem, o que ele faz? Ele fala assim, no início da frase, ele fala que existe pessoas que você ama e existe pessoas também que você não ama. Mas Jesus Cristo não falou isso pra mim. Ele falou que eu tenho que amar todos. Mas ele fala, esse ancião ele fala no áudio, que tem pessoas que você não ama e você não recebe traição dessas pessoas. Mas as pessoas que você normalmente ama são dessas que você recebe a traição. Mas ele está errado? Eu acho que não. Por quê? Porque todos nós hoje, que somos críticos, que estamos fora da CCB, um dia a gente amou a CCB a ponto de colocar até a CCB acima de nós próprios. Quando a gente abriu mão de cuidar de nós para cuidar da igreja, quando a gente abriu mão daquele passeio em família para ir para um culto, quando a gente abriu mão de descansar até um pouco mais tarde para ir em uma construção ajudar. Então ele falou certinho. Ele falou que a gente recebe a traição daquilo que a gente mais ama. E hoje a gente se vê traído pela CCB. A CCB a qual ele representa. Por quê? Porque a gente achava que estávamos na graça verdadeira, achava que estava servindo a Deus. E descobrimos que a gente não estava servindo a Deus. A gente estava ali fazendo a vontade de homens, a vontade de um ministério, cujo o seu único objetivo era ser reconhecido pela a religião que tem os maiores templos evangélicos. Porque me desculpa, pessoal, vocês podem me xingar à vontade, porque pra mim entra aqui e sai aqui. E ainda dá uma volta assim, não passa nem por dentro do cérebro, porque eu tenho mais com o que me ocupar. Eles vão lá e fazem uma inauguração de uma igreja em Coxim. Estamos em plena pandemia, onde milhares de pessoas perderam seus entes queridos, muitos estão com seus entes lá entre a vida e a morte dentro de hospital. Aí eu te pergunto, é hora de comemorar a inauguração de alguma coisa? Eu garanto que teve muitos irmãos que trabalharam naquela igreja, que deram o seu suor ali, que contribuíram com dinheiro para ver aquela igreja hoje feita
mas que não puderam participar da inauguração, porque perderam suas vidas por conta do Covid. Então, para CCB e para o Marsola, zero. Esse momento não é de comemoração, não é de festejo pela uma inauguração de um prédio. Eu festejo hoje. Se eu ouvir alguém falar assim, olha, meu parente estava com Covid e se curou, eu vou festejar, porque eu estou festejando a vida. Prédio, casa, isso tudo vai ficar aí. Amanhã você morre, vai ficar tudo aí. E para aqueles que nem batalharam para ter, brigarem por aquilo. Então, me desculpem, foi um ponto negativismo. Foi de imensa negatividade se comemorar a inauguração de uma igreja em plena pandemia em um lugar tão simples como é Coxim. Porque quem conhece é uma cidade turística, mas é uma cidade que tem bastante gente pobre, que tem bastante gente humilde. E eu tenho certeza absoluta que lá tem família que não foi atendida durante a pandemia, mas teve que ver lá o seu templo faraônico lá sendo inaugurado. Para que aquilo? Deus não precisa daquilo. Deus precisa disso aqui, do seu coração, da sua consciência. Você tem que ter a consciência de fazer a coisa certa na hora certa. A hora de festejar é de festejar. A hora que não é de festejar, não vamos festejar. E não é prédio faraônico que Deus quer. Deus quer o seu coração. Porque muitas das vezes você está dentro daquele prédio lindo, mas dentro do seu coração só tem maldade, só tem coisa ruim. E ele ainda pega e fala das pessoas ingratas. Ele é o mais ingrato que tem, pois todo mundo sabe da história lá com o antigo ancião, a qual ele tomou o lugar dele na presidência. Todo mundo sabe dessa história. Foi comprovado por documentos, por os irmãos do CCB Verdade. Tá lá, só não acredita quem não quiser. Teve testemunha, enfim, o que foi feito com o Zé Nicolau, né? Sim. Então a destituição, tudo aquilo que aconteceu, a falcatrua que aconteceu. Destruiu uma pessoa, uma vida, uma alma, por conta de poder. Aí hoje, ganância, né? Ele é contra a teoria da prosperidade. É muito fácil falar isso quando a sua barriga tá cheia e você viajando pelo país todo, morando em uma bela casa com um belo carro na porta da sua casa, né? Você é a hipocrisia em vida, Marsola. A hipocrisia em vida. Lembrando que aqui nós não estamos imputando crime nenhum. Aqui nós estamos simplesmente mostrando para vocês aquilo que são relatos verdadeiros. A hipocrisia deles, que estão na internet e nós temos como comprovar, né, algumas coisas que aconteceram lá na época do Zé Nicolau. Nós temos testemunhas daquilo que nós estamos falando. Tá? E o que nós estamos mostrando aqui no áudio é para que vocês possam refletir. Quando esse ancião, ele fala, inclusive ele não fala só crítico, qual a palavra que ele coloca mesmo? Ele colocou uma outra palavra. Ele coloca uma palavra forte, quer ver? Malfeitores. Malfeitores. Ele chama os críticos de malfeitores. Agora eu faço uma pergunta para você. Vá até o Google ou vá até um dicionário e digite lá o que significa malfeitor. Eu, por exemplo, eu não me considero uma malfeitora, pois eu nunca fiz mal para ninguém. Nunca prejudiquei ninguém. Nunca fiz nada contra ninguém. Nunca derrubei ninguém. Nunca fiz de ninguém escada para subir a lugar nenhum. Ao contrário dele, que se gloriou na Itália, falando que a irmã que teve algum problema lá com a filha dele, tomou um esculacho do juiz. E inclusive ele fala que quase foi presa. Né? Então, para vocês verem qual é como que é a pessoa por dentro. Malfeitor. Malfeitor é aquele que comete crimes ou ações condenáveis. Né? Então isso que a minha esposa está falando é uma realidade. Ela não cometeu crime a ninguém. Não, Agora,
Malfeitor simplesmente é isso. São pessoas que utilizam da humildade da outra para poder se sobressair, para ganhar alguma coisa em cima. E se vocês pararem para pensar nesse testemunho que ele contou lá na Itália, que a irmã quase foi presa, ele se mostrou felicidade com aquilo que a irmã estava passando, sabendo ele que a filha dele tem costume de agredir irmãs dentro da igreja. Isso são relatos de várias pessoas que fazem comum congregação no Brás e que fala que ela tem um problema, ela tem ali, acho que um nervoso, uma questão, não sei se é psicológica, ou talvez porque se acha filha do presidente da CCB, acha que pode fazer o que quer, que ela reclama que quando ela chega na igreja e tem alguém sentado no lugar favorito dela, ela vai lá e pede para a pessoa sair, expulsa realmente a pessoa do lugar. Então isso é um costume dela, destratar as pessoas que sentam no lugar que ela tem como preferido na igreja. E que outras pessoas já relataram que ela já agrediu por palavras ou até fez menções de agredir mesmo fisicamente outras pessoas por estarem sentadas no lugar que ela gosta de sentar na igreja. E ele pegou e mostrou alegria de ver aquilo que a irmã estava passando, que na verdade é outra coisa a gente a se levantar, porque se esse processo existiu contra essa irmã, não existe nada no Jus Brasil mostrando nenhum caso sobre isso. Então, ele relata, então vamos seguir ali o relato dele. Mas não tem provas disso. Agora, como é que pode ele ficar feliz de ver a irmã passar por aquilo, sendo que ela foi lavada no mesmo sangue que ele, sendo que ela custou o mesmo valor que ele custou para Jesus? Como é que eu vou ficar feliz vendo a desgraça do meu irmão que foi lavado e comprado pelo mesmo preço de sangue que eu fui? Gente, pelo amor de Deus. Aí nós entramos naquele áudio anterior onde ele fala da aposentadoria dele. Aí ele recebe glória, ele recebe vanglória, ele quer ser ovacionado, coisa que Jesus nunca foi. Inclusive o próprio Jesus falou: eu não recebo glória de homens. Eu acho que ele já começa errado. A partir do momento que ele é presidente de uma instituição, ele nem deveria se aparecer. Ele deveria sempre, o trabalho dele ser nos bastidores. Nem deveria atender culto. Isso deveria ficar para outro irmão. Isso só mostra que ele é uma pessoa que ele quer se impor em todas as partes da igreja. Mas se impor, de comprar uma passagem, se impor não, tomar vergonha na cara e comprar uma passagem na Síria, ver o que está acontecendo, ele não faz, né? Isso não faz. Ele vê muitos milagres, como ele foi lá na Itália e falou assim que durante a pandemia, coletas gordas, muitos irmãos ficaram ricos. Isso para ele é obra. Construções enormes. Construções enormes, né? Mas dizer que ele foi na casa do pobre, supriu a necessidade, que o irmão precisava de um remédio, ele comprou, isso ele não conta. Então por aí a gente já vai avaliando qual é o senso que ele tem de benção de Deus. Benção de Deus para ele é ser empresário, é ser formado, é ter empresa, é fazer construções gigantes. Não é à toa que ele chamou o Samuel de Samuelzinho, né? Quase que ele pega ele no colo e dá um beijinho nele também. Então nós vamos para esse último áudio aqui. Sim, o último áudio. E esse último áudio também é um pouco mais complexo. Vamos lá. Você não faz isso pelo teu filho? Você não faz isso pelo teu neto? Não faz isso pela família? Então faça também pela obra de Deus, que Cristo chamou de família, não os irmãos da carne. Ele disse: quem é minha mãe, meus irmãos? Esses que estão aqui. E a tua mãe e teu irmão, esses são da carne. Eu quero os irmãos do Espírito, que aí nós vamos ver eternamente. Meu Deus! Eu não lembro de ter lido na Bíblia que Jesus falou: esses da carne não, eu quero os do Espírito.
Tá vendo, pessoal? Como é que ele coloca palavras até na boca de Jesus. Ele perdeu totalmente o senso do respeito, que nem Jesus ele tá poupando de acrescentar palavras na boca dele. Jesus em nenhum momento falou isso. Ele falou que os irmãos dele eram aqueles que estavam ali, eram as pessoas, independente de ser da carne, de ser do mesmo sangue. Ele falou que eram as pessoas. Aí ele fala, se você faz pelo teu irmão, pelo teu parente, pelo teu filho, faz pelo teu próximo também, aqueles que estão aqui. Então, eu vou te pedir, senhor Marsola, faça como o teu próprio conselho que você dá. Faça pelos teus irmãos lá da Síria aquilo que você faria pelo teu filho, pelos teus parentes, pelos da tua família. Vai lá. Aliás, você nem precisa ir lá. Se você quiser realmente ajudar, você pode muito bem pegar e transferir um valor para eles lá, para que eles possam suprir a necessidade da irmandade, a qual você mesmo fala, né? Acrescenta aí, que a gente tem que ajudar, não é só a pessoa que é do sangue, mas aqueles irmãos do Espírito. Então, todos eles lá são teu irmão no Espírito. Então, faça como seu próprio conselho dá. Porque assim, é muito fácil falar. Mas parece que você é daquele tipo que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí assim, eu vou finalizar a minha crítica nessa fala, onde ele deixa claro que Jesus, ele falou, não, eu não quero minha família carnal, eu quero minha família espiritual. Ele não falou nada disso. Jesus não negou a sua família. Se você abrir o capítulo 3 de Marcos, né, você pode ir no verso 20 em diante, que lá tem tudo isso que aconteceu antes daquela situação que Jesus ele foi parar lá dentro daquela casa, junto com aquelas pessoas orando, né? Sim. Então, em Marcos capítulo 3, verso 20, consta assim: foi então Jesus para casa. E uma vez, mas grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Então, isso daqui aconteceu antes dessa situação. Por que Jesus não quis saber dos irmãos e a mãe dele do lado de fora da casa? Porque os próprios irmãos dele procuravam prendê-lo porque achava que Jesus estava fora de si, achava que Jesus estava louco. Não tem nada a ver isso que ele falou, porque eu quero ficar com os meus irmãos espirituais, eu não quero os meus irmãos carnais. Não tem nada a ver com isso. É porque naquele momento o Espírito não tinha se confessado na questão, né, daquilo que Jesus Cristo realmente queria fazer com a humanidade. Foram poucas as pessoas que compreenderam. Sem dizer que Jesus era revolucionário. Jesus era revolucionário. Uma coisa que ninguém antes tinha feito. Nunca ninguém antes tinha feito, bater contra um sistema religioso da época. Então era normal que os seus familiares achassem que ele estava sem juízo. Tá louco. Esse homem tá louco, ele tá fora de si. Então foram lá procurar prender Jesus para quê? Para resguardar o próprio Jesus. Mas Jesus ele já estava sob o domínio do Pai. E ali ele já estava sob o seu ministério. Sim. Tanto que Pedro, João, Tiago, eles não entenderam aquilo que Jesus queria passar na realidade. Tanto que o evangelho para gentios ele foi pregado por quem? Por Paulo. Poderia ter sido pregado por Pedro, João e Tiago, mas não foram. Foi pregado por Paulo. Uma pessoa totalmente desconhecida naquele momento, mas que entendeu a voz do Espírito e pregou aos gentios. Entende? Então assim, não é dado para qualquer um para entender a voz de Deus e para entender a voz do Espírito. Mas esse homem, ele fala que não, porque são esses os coleguinhas que você tem que ter. É a mesma coisa de você se batizar e o cara batiza, e aí quando ele batiza você fala assim, não se preocupa mais com o pessoal da tua família não. Se preocupa com a gente aqui.
Entendeu? Isso acontece, né? Aí depois eles vêm com 2.000 tópicos de ensinamento, ele vem com a doutrina, ele vem com as regras, eles vêm com as situações que acontecem dentro da igreja que servem para um disciplinar o outro, como por exemplo, se acontece um adultério na igreja, todo mundo fica sabendo. Se acontece uma fornicação na igreja, todo mundo fica sabendo. Porque a congregação, a grande maioria são fofoqueiros. A grande maioria. Inclusive, vocês querem entender o ancianato da congregação nessa questão de ser exemplo, em questão de futrico, fuxico? Vai no canal do Bruno Dedrix, onde ele fez uma live com um antigo ancião da congregação, que hoje ele é ancião por conta lá em Portugal. E vai lá e ouve a live que ele fez com esse antigo ancião, onde ele conta relatos, onde os anciãos eles se reúnem para fazer churrascada e para zombar da Irmandade, para contar aquilo que acontece nos bastidores. Eles contam para todo mundo vê. E acontece também... Esses são os seus irmãos, que o ancião falou aqui. Que deixaram um comentário em um dos nossos vídeos, agora eu não lembro bem se foi o último ou o penúltimo, onde a pessoa fala, ele deixou lá que ele é cooperador de uma determinada comum congregação e ele resolveu por conta própria, fazer a Santa Ceia para ele e a Irmandade que congrega com ele naquela localidade. Dá-se a entender que é uma salinha, poucas pessoas, então ele fez ali uma Santa Ceia. Não sei se foi de forma virtual ou se foi de forma presencial, ele não deixou bem claro isso. Mas ele falou que fez essa Santa Ceia. E aí o que aconteceu? Um ancião ficou sabendo, ligou para o Ministério do Brás e foi um ancião lá e pegou e falou que ele e toda a Irmandade pecaram. Que eles são todos pecadores. Cometeram heresias, né? Heresias. Falaram que eles passaram por cima e, enfim, acusaram eles ali de pecadores. Pronto, você transgrediu a lei de Deus e você e a igreja inteira está fora da comunhão de Deus. Os caras estão nas leis de Moisés ainda, olho por olho, dente por dente, cara. Gente, o irmão, ele só quis fazer um bem para a Irmandade ali, ele só quis cumprir ali o que também é uma coisa que vamos falar, é ritual. É judaico. Sabe? É ritual. É que nem quem vive as pessoas que não é de nenhuma religião que faz simpatia. É ritual. Mas ele fez aquilo para promover a tranquilidade entre a Irmandade. Talvez porque estavam muito preocupados por não tomarem a Santa Ceia. Que inclusive, quando eu era criança, eu sempre escutava dentro da igreja, isso eu acho engraçado hoje, que os irmãos falavam assim, olha, se você passar o ano e não tomar a Santa Ceia, você não passa desse ano pro próximo. E aí, como eu era criança, eu achava engraçado, que eu ficava imaginando, né? Eu falei assim, poxa, se eu pegar e não tomar a Santa Ceia, será que eu vou morrer antes do dia 1º de dezembro? Do dia 1º de janeiro? Porque ele falava que a gente não passava de um ano pro outro, né? Então eu ficava com medo. É tanto que eu era nas primeiras filas da Santa Ceia, porque eu não queria morrer, né? E aí, passou os anos, chegou agora a pandemia, já estamos aí, né, 2 anos quase sem igreja, ninguém tomou Santa Ceia e ninguém morreu. Quer dizer, morreu de Covid, da doença, mas não morreu por ter deixado de tomar Santa Ceia. Então, pessoal, observem isso. Tanta coisa que eles falavam, porque se você não tomar Santa Ceia, o diabo vai te destruir amanhã. O diabo te destruiu? Não. Você está aí vivo. Você está com as mesmas contas para pagar, com as mesmas lutas do dia a dia. Mas você está vivo. Você morreu? Não. Você perdeu a sua alma? Não. Então, isso era o quê? Heresia, era falácia. Era uma forma de te prender dentro da igreja, de fazer uma lavagem cerebral em você. E é isso que a gente quer que você desperte, não que você saia da igreja. Continue lá. Se isso te faz feliz, te deixa tranquilo, te faz bem, continue lá. Mas abra sua mente, aprenda a verdade, para que você não seja massa de manobra na mão desses homens. Porque eu acho um absurdo como é que um homem
consegue dominar tanta gente? Vocês são adultos, pagadores dos seus impostos. Toma posse da tua vida, sabe? Comande a sua vida. Erre e acerte mediante as suas próprias escolhas, não as escolhas dos outros. Quem é o Marsola para dizer para você o que é errado, o que é certo, se ele não sabe nem que você existe? Então, vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos tomar nossa responsabilidade também, porque é muito fácil a gente pegar e ficar assim, isso que eu fiz de errado, eu fiz porque foi o irmão que me ensinou. Eu fiz aquilo certo porque foi o irmão que me ensinou. Não, você fez porque você teve uma escolha. Você escolheu e você fez. Se você acertou, glória a Deus. Se você não acertou, você é humano. Você está sujeito a falhas. Se fosse para você acertar em tudo, Deus não tinha feito você humano. Tinha feito você um anjo. É que na verdade a manobra da palavra é o seguinte. Aquela questão. Você vai buscar a palavra por medo de errar. Se você errar, foi Deus que permitiu. Então você joga nas costas de Deus. Foi Deus que permitiu. Ou você fala, peguei palavra errada. Nunca é um erro do pregador. Nunca você vai jogar a culpa no pregador. Sempre o pregador vai estar certo. Inclusive, se você for conversar com ele, você vai falar assim, pregador, você pregou tal dia que em um mês, 7 dias, ele sempre prega um 7, né? 7 dias, 7 meses, 7 meses, não sei o quê. Principalmente quando vai chegando o mês de dezembro. Até a virada do ano vai acontecer. Aí você vai lá falar com o pregador vem pra você e fala assim, não, você pegou a palavra errada. Você não estava na comunhão. Não, o anjo. Não era pra você a palavra. Não era pra você. Não, o anjo passou na porta da tua casa, olhou pela festa da porta e viu que você estava assistindo televisão. E hoje os caras estão na televisão. Só Deus. E tem youtuber assistindo novela e ainda fazendo propaganda de novela. Então tá bom. Gente, eu quero agradecer a cada um. Nós estamos chegando a 26 mil e nós vamos fazer uma live, né, para agradecer esses 26 mil inscritos. A cada dia está entrando. De ontem para hoje foram mais de 100 inscritos, né? E deixando bem claro, porque como é costume daqueles que gostam de defender a CCB, dizer que nós estamos aqui em busca de fama, em busca de viver do YouTube. Pessoal, a gente comemora aqui as pessoas que se inscrevem no canal, porque a gente percebe que são pessoas que estão buscando a verdade, que estão buscando se esclarecer, que querem entender melhor essa questão toda religiosa. Então, a gente comemora por isso. Não é porque nós vivemos das custas de ninguém, não. E a grande maioria dessas pessoas que estão se inscrevendo estão dentro da congregação, elas não saíram. Sim. Elas vêm aqui nos comentários, colocam os comentários, elas falam que elas não saíram da congregação, mas elas estão se despertando, é isso mesmo. Então, e esse é o nosso intuito, é que elas despertem. Despertar não é elas abandonar a religião, é elas saber, ter consciência do que é certo e do que é errado, do que estão fazendo para manobrar ela e daquilo que é realmente necessário para ela agradar a Deus. Você quer entender no resumo o que é a congregação? Pega o culto do Samuel Trevisan, com o que é tratado o rico dentro da igreja. Pega o culto onde o Marsola ele fala sobre as 3 famílias que ficaram sem culto online, e ele fala sobre a igreja que eles fecharam uma parceria lá na Itália. Você pegando esses 2 cultos, você vai entender o que é a congregação. Lugar de rico, e os pobres são tratados simplesmente assim, ó. Você tem que ser obediente. Se não for obediente, meu amigo, você não tem espaço dentro dessa igreja. E outra, quando que eles falaram que ia ter a reunião do ministério lá, dos anciões mais antigos? Não me recordo, viu? Então, mas por exemplo, quando tiver uma próxima reunião dessa, você quer saber se você é visto da mesma forma que eles? Tome banho, troque de roupa e vá lá participar da reunião. Primeiro que eles não vão deixar você participar da reunião. Nem da porta você entra. Mas aí você fala assim, não, meu irmão, tudo bem, eu não vim para participar da reunião, mas eu vim para almoçar com os irmãos, porque isso aqui é tudo nosso, é a benção de Deus, é para todos nós, não é? Que eu quero ver se eles vão deixar você entrar eles vão te oferecer, talvez eles te ofereçam um saquinho, como eles fazem com as irmãs. Igual as examinadoras que tiveram em uma reunião no Brás e foram dado um saquinho para as irmãs plástico, com um lanchinho lá, uma coisinha, um suquinho, um pãozinho lá, com alguma coisa dentro do saquinho plástico. Enquanto eles
foram almoçar na cozinha industrial, onde até cardápio tem. E as irmãs dão glória a Deus por isso, né? Coitadas, né? Gente, Deus abençoe vocês. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros. Deixe o seu like para esse vídeo ser bem visto no YouTube, para que o YouTube possa repassar esse vídeo para outras pessoas também, tá? Porque o YouTube, eles trabalham com essa questão de quanto mais like, eles repassam esse vídeo, eles compartilham. Compartilhe, porque o bem que você quer para você, que ele possa chegar para as outras pessoas também. Assim você vai estar cumprindo o que Jesus ensinou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer o bem para você, se você quer se esclarecer, se você quer a verdade, queira isso para o seu próximo também. Como? Levando para ele a informação desse vídeo, para que ele possa se despertar também e ser liberto. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos. Comentem. Tá? Deixe o seu comentário também, que à medida do possível, não só eu, mas também a minha esposa, nós sempre estamos respondendo os comentários. Sim, na medida do possível, nós vamos respondendo e mais uma vez deixando aqui sua crítica, o seu posicionamento, muitas das vezes uma opinião contrária à nossa, é bem-vindo, desde que seja com educação e respeito, tá bom? E a gente vamos responder, aquelas pessoas que vierem com educação e respeito, vamos responder, vamos esclarecer a dúvida também, e assim vamos caminhando juntos. Gente, Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. A paz de Deus e fiquem com Deus. Amém.